Olá pessoas, boa quinta-feira para todos vocês, bom início de semana 9, hoje tem Houston Texans e New York Jets e eu peço para você que gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva, muita gente que assiste os vídeos ainda não está inscrita para você ter recomendação aí do YouTube no futuro e se você gosta bastante do nosso conteúdo, claro, tem os vídeos para os membros, eu fiz aí alguns vídeos como, por exemplo, como está o panorama para calor ofensivo do ano, para defensor do ano, a análise de Ravens e Browns, e também as maiores decepções dessa temporada, vídeo só para os membros e as membras, enfim. Vamos lá, vamos então começar com as perguntas que vão ser respondidas na semana 9. Bom, separei 5 perguntas que serão respondidas na semana 9 e no início da semana que vem a gente vê quais são as respostas, vídeo que é só para os membros também, tá? Então dê uma olhada depois, considere se juntar ao Kurt Plus, que é muito barato. Ó, a primeira pergunta, quão competidores são os Broncos nessa temporada? Os Broncos aí conseguiram uma campanha positiva nessa metade de temporada, 5 vitórias e 3 derrotas, mas ainda para um pouco de desconfiança sobre o ataque de Denver. A defesa é uma das que mais pressiona o quarterback na NFL, a defesa manda bastante blitz, está sendo eficaz, e a defesa também está defendendo muito bem o jogo terrestre. E vai ser muito importante continuar assim contra talvez o melhor ataque terrestre, não, talvez não, é o melhor ataque terrestre da NFL, o do Baltimore Ravens com o Derrick Henry e também com o Lamar Jackson, que é uma ameaça dupla, né? Então, eu estou muito intrigado para isso porque a defesa dos Ravens não é a mesma do ano passado, especialmente contra o jogo aéreo. Será que o Bo Nix vai conseguir explorar isso? Será que os Broncos, mesmo que percam a partida e são zebra hoje, conseguem ser competitivos contra um candidato ao Super Bowl? Isso vai ser muito importante a gente ficar de olho. Esse jogo contra os Ravens e, claro, os 2 jogos contra o Kansas City Chiefs. A segunda pergunta é: o Jordan Love será poupado contra o Detroit Lions, jogo mega importante para as aspirações de Green Bay pensando na divisão, e se ele não for poupado, como ele vai jogar contra a defesa de Detroit, que está mandando bastante blitz na ausência do Aidan Hutchinson, a mobilidade dele vai estar legal, ele vai conseguir queimar essas blitzes ou ele vai ter interceptações e vai ser um problema como foi no jogo contra o Minnesota Vikings, que ele também estava baleado. Então a perspectiva, o cenário é parecido com o cenário do jogo contra Minnesota, uma defesa que está utilizando de uma técnica, de uma tática, a blitz, que os Vikings usam bastante, e na ausência do Hutchinson, essa vem sendo a abordagem do Aaron Glenn, coordenador defensivo do Detroit Lions. Se jogar, como vai jogar? Terceira coisa para a gente ficar de olho e terceira pergunta para ser respondida é: o Joe Flacco realmente é a solução para os Colts no curto prazo? O Anthony Richardson foi para o banco, Shane Steichen decidiu que não é um teste colocar o Joe Flacco, essa é a decisão seguida em frente. Não é uma coisa tipo, vamos ver o que vai acontecer, daqui 3 semanas a gente volta com o Richardson. O Anthony Richardson foi para o banco. Portanto, ele perde 10 pontos no troféu Mac Jones e ele entra na renda fixa da depressão. 1 ponto a cada semana que ele ficar no banco dos Colts. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, eu até falei sobre no vídeo do Vencedores e Perdedores, mas sendo muito sincero, eu não faria isso. Eu não faria isso. Por quê? A expressão que eu usei foi: você vai vender o jantar de sexta, sábado e domingo para comer o almoço de quinta-feira. O Richardson, ele precisa de experiência, coisa que ele não teve no college. Ele teve uma temporada só. Todo mundo sabia desse risco. Só que como os times da NFL perceberam que não dá para ganhar uma corrida de NASCAR com um Uno 1.0, a menos que o Uno tenha escada, né? Hoje o Sam Darnold seria um Uno com escada, por exemplo. O Jared Goff é um Renegade com escada, né? Porque o Renegade nada mais é do que um Uno bombado, né? Hoje o Jared Goff é isso. Mas não tem como. E aí os times resolveram arriscar em prospectos que normalmente não seriam escolhas de primeira rodada. O Anthony Richardson não seria antigamente uma escolha de primeira rodada. Talvez nem o Josh Allen teria sido. E o Josh Allen deu muito certo. Essa é a esteira que a NFL está começando aí. O Lamar Jackson foi a última escolha da primeira rodada. Há 20 anos ele não teria sido escolha de primeira rodada, por exemplo. Outro caso que deu certo. Então, eu não julgo. Se der tudo errado, se o Richardson não tiver mais nenhum snap pelos Colts, honestamente eu não vou julgar e falar: nossa, que decisão horrível, que bust. Não vou. Se fosse 5 anos eu teria falado. Mas eu entendo o que aconteceu. O que eu não entendo muito é abortar esse projeto com o Richardson não tendo nem 15 jogos. Uma coisa é o Bryce Young. O Bryce Young é uma situação diferente. O Bryce Young teve 18 jogos e jogou muito, muito mal. O Richardson tá sim tendo problemas com precisão, com processamento pós-snap,
mas está menos feio do que o Bryce Young e teve menos jogos do que o Bryce Young. Então, a conta não fecha. Agora, fato é, na minha visão, que essa decisão é para tirar o da reta, né, Shane Steichen? Basicamente é isso. Agora, o Joe Flacco é a solução? Sunday Night Football contra os Vikings, hein? Horário nobre, vamos ver qual Joe Flacco aparece. Pode ser que conduza os Colts aos playoffs, pode ser que dê um fôlego aí pro Shane Steichen, para a diretoria como um todo, mas eu não teria tomado essa decisão, honestamente. Teria dado mais tempo pro Richardson, até porque os Colts vão ganhar o Super Bowl com o Joe Flacco? Hoje, ou temporada que vem? Quarta pergunta é, os Browns entram de vez na briga do wild card? Cleveland agora tem um pouco de dignidade na posição de quarterback, alguém que orna muito mais com o sistema do Stefanski, como o Flacco ornava mais no final do ano passado, que é o Jameis Winston. O time como um todo parece diferente nesse aspecto, uma pegada diferente, mais intensidade, a defesa jogou melhor, os wide receivers apareceram, pena que já trocou o Amari Cooper, né? Mas enfim, agora não tem o que fazer. Eles jogam contra os Chargers. É um adversário direto na briga pelo wild card. Los Angeles não vai ganhar a divisão, nessa divisão é dos Chiefs. Então, jogo importante. Se Cleveland vencer, vai para 3 vitórias e começa a querer sonhar um pouquinho, até por ter esse critério de desempate contra os Chargers. Olho nos Browns, tá? Não descartem os Browns 100%. Se perder, aí fica completamente zoada a situação. E quinta pergunta, que a gente tem a resposta já nesta quinta-feira. A temporada dos Jets vai de comes e bebes? Vai de arrasta? Vai pra casa do cacete? New York Jets enfrenta o Houston Texans, que é um time melhor, mas um time que está baleado, está com problemas. O Stephon Diggs está fora da temporada, outra notícia dessa semana. Tem lesões nos dois lados da bola, na secundária. Mas, em tese, os Texans têm mais treinador, têm mais quarterback, têm mais time. Vamos ver o que vai acontecer. Se os Jets perderem 2-7, aí esquece. Vamos para um momento histórico que é bem clubista. É bem clubista, mas vai ser gostoso. Vamos lá. Bom, nesta semana a gente tem o clássico de Chicago. Fez nenhum sentido isso que eu falei, mas o Arizona Cardinals nasce como Chicago Cardinals. E não vou voltar para a década de 1940 para a gente falar sobre uma potencial rivalidade entre Bears e Cardinals que simplesmente não existe. Os Cardinals têm mais rivalidade com a NFC Leste, afinal de contas eles jogaram na NFC Leste durante muito tempo do que com os Chicago Bears. Mas tem um jogo, tem um episódio que é simplesmente lendário. Se você gosta de coletivas com treinadores surtando, esse episódio é para você. Em 2006, no dia 16 de outubro, o Monday Night Football enfrentou aí o Dennis Green contra o Chicago Bears e o Dennis Green levou a pior. O Dennis Green era técnico do Arizona Cardinals e foi considerado um bom técnico no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele era o head coach daquele time dos Vikings que tiveram 15 vitórias na temporada com o Randy Moss calouro, que parou na final de conferência contra o Atlanta Falcons. Pois bem, o Green estava em Arizona para tentar arrumar a casa, os Cardinals durante muito tempo não tiveram relevância, viriam a ter um pouco depois, daqui a pouco eu falo sobre, em termos de brigar por título e tudo mais, né? Arizona fica na esteira da NFC Leste, na sombra de Giants, Eagles, também Washington, né, que tinha times muito fortes nos anos 80 e nos anos 90, e aí os Cardinals vão para a NFC Oeste em 2002, tinha um novo quarterback draftado em 2006, calouro Matt Leinart, que tinha tido uma carreira fantástica aí nos Trojans em USC, e aí eles enfrentam os Bears invictos do Love Smith 5-0. O quarterback dos Chicago Bears era, como eu posso dizer, pensa o pior dia do Gardner Minshew. Naquele dia que ele quer realmente destruir tudo. Você tem o Rex Grossman, um quarterback incapaz de fazer uma leitura em profundidade e falar talvez não é uma boa ideia. Sempre era uma boa ideia ir em profundidade para o Rex Grossman. Os Bears não tinham uma quantidade tão alta de turnovers naquela temporada, naquela semana 6. 5 turnovers o ano inteiro. O Rex Grossman conseguiu ter 4 interceptações no Monday Night Football contra os Cardinals. Mas o jogo estava 20-0 para Arizona no intervalo. Essa foi uma das primeiras partidas que foram transmitidas aqui no Brasil, inclusive com a dupla do EV com o Paulo. 2006 é o primeiro ano. E naquela época, para você que ainda não acompanhava a NFL, a gente não tinha transmissão com frequência dos jogos à tarde. Foi a ter, né, com o Band Sports, mas era mais comum a gente assistir apenas os prime times, o domingo à noite e a segunda, porque o Thursday Night Football também não existia da maneira que é hoje. Então, o Sunday Night e o Monday Night era muito importante, marcava o fã de futebol americano. E talvez o início da trajetória daquele Chicago Bears que chegou no Super Bowl, é uma frase esquisita, eu sei, o Chicago Bears chegou no Super Bowl, mas eles chegaram no Super Bowl 41 em 2006, foi naquele jogo.
A gente teve 2 fumbles forçados, um deles pelo Brian Urlacher, que era o melhor linebacker da NFL disparado, uma máquina de tackles, inclusive ele teve 19 tackles naquele jogo, estava a todo lugar o tempo inteiro o Brian Urlacher, e um retorno de punt para touchdown por parte do Devin Hester, o melhor retornador da história da NFL. Os Bears venceram aquela partida, ainda teve um field goal do Robbie Goode, que você deve se lembrar em São Francisco, por 24-23. Eles venceram esse jogo com 2 touchdowns defensivos, 1 touchdown de special team, e o quarterback dos Bears, o Rex Grossman, teve 4 interceptações e menos de 200 jardas. Mesmo assim, esse é o Chicago Bears que eu conheço, né? Não existe ataque, não existe quarterback, mas a defesa tinha. Grande jogo, Urlacher com 19 tackles, fumble forçado, 2 touchdowns defensivos por fumble forçado em cima aí do ataque de Arizona e 1 touchdown de retorno de punt. O Arizona Cardinals entraria em colapso depois daquela partida de vez, né? E após o jogo, na coletiva, o Dennis Green estava pistola, murrou a mesa. Eu, infelizmente, não posso usar essa imagem aqui no canal, o vídeo, mas vai ter a imagem do Dennis Green pistola aqui, dizendo "The Bears are who we thought they were." Os Bears eram quem a gente achava que eles eram. E naquele momento os Bears estavam invictos com uma boa defesa, né? Então, é um marco naquela temporada, é um marco do Chicago Bears de 2006 que chegaria ao Super Bowl, perderia para o Indianapolis Colts do Peyton Manning, com o Rex Grossman fazendo cagada, e o Arizona Cardinals terminaria o ano 5-11. Mas na demissão do Dennis Green veio um pouco de esperança, chegou o Ken Whisenhunt, mente ofensiva que levaria a Arizona ao Super Bowl 43, 2 anos depois, em 2008, aquela temporada mágica com o Kurt Warner e com o Larry Fitzgerald. Certo? Então esse é um momento histórico, os Bears com 4-14 em terceira descida, o Grossman, um horror, 144 jardas, 14 de 37. O time que gosta de quarterback ruim, esse Chicago Bears, hein? Pelo amor de Deus. Vamos pros palpites! Daqui a pouquinho. Vamos lá, palpites! Lembrando a você sempre que zebra é o favorito, de acordo com as odds lá em KTO.com. No final do vídeo eu passo de novo, como sempre, o nosso cupom lá para KTO. Vamos começar então. Cara, essa situação do Anthony Richardson tá me incomodando muito, porque a conta não tá fechando, cara. Eu realmente acho, eu falei que no lugar do Steichen, eu teria tomado essa decisão de continuar com ele, mas sabe o que me passa a suspeita? Que o Jim Irsay, que é o dono dos Colts, está dando uma pressionada do tipo, mano, a gente não vai para os playoffs tem um tempinho aí, tem o Jonathan Taylor aí que a gente pagou, o Joe Flacco, o time é muito melhor, a divisão, a várzea, tirando Houston, vamos fazer um esforço aí, né? O Richardson tem 23 anos, depois a gente volta com ele. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos aos palpites então, começando com o Thursday Night Football, e você já vem aqui, Dona Elai. Gente, eu sei que tem lesões e tal, mas o Houston Texans é zebra por 2 pontos nessa partida? Tá certo isso? Bom, eu não acho. Sim, tem lesões. Stephon Diggs está fora da temporada, o time ainda não tem o Nick Collins, mas, cara, defesa dos Jets, se fosse a defesa dos Jets do ano passado, o jogo em Nova York, eu entendia. Mas a defesa dos Jets deste ano, e com o Joe Mixon jogando do jeito que tá, a defesa dos Jets com problemas para parar o jogo terrestre e também com problemas para parar o passe entre 10 e 20 jardas, que é uma coisa que o Stroud sempre foi muito bom, eu vou com zebrinha aqui, eu vou com Houston, honestamente. Não consigo ir com os Jets, não. Até que os Jets me provem o contrário, que são um time sério, eu não vou conseguir apostar neles, não. New Orleans e Carolina, você vai aparecer de novo. Coluna da direita! Ô, torcedor do Saints, tá feia a coisa, hein? É duelo divisional em Carolina. Eu vou com os Panthers aqui. O Chuba Hubbard teve alguns jogos bons correndo com a bola nessa temporada. A defesa terrestre de New Orleans, ela tá mostrando fragilidade, e também a linha ofensiva dos Cardinals, dos Panthers, do Carolina Panthers, tá mostrando um trabalho melhor neste ano, na minha visão. E os Saints não estão conseguindo pressionar tanto o quarterback. Então, nesse duelo aqui, honestamente, eu vou com Carolina. O Derek Carr abre aspas, um long shot para jogar essa semana. Se o Derek Carr jogasse, aí eu teria um pouquinho mais de esperança no Saints fora de casa contra os Panthers. Vamos ver. Os duelos recentes entre esses dois times penderam muito para New Orleans, mas a fase do Saints é muito ruim. Las Vegas em Cincinnati. E diga-se que o Bryce Young teve o melhor jogo dele na temporada, que ainda foi ruim, mas esperança, sei lá. Las Vegas e Cincinnati, é óbvio que o time dos Bengals tem N problemas, mas eu não sei se existe material humano em Las Vegas para tirar vantagem desses problemas. O corpo de wide receivers é muito frágil e também não tem jogo terrestre. O Mattison teve 1 jarda por carregada em vários momentos da partida contra os Chiefs. A defesa terrestre dos Bengals seria uma fragilidade em potencial. Do outro lado, a gente tem uma secundária que tem problemas, e a esperança dos Raiders reside em Max Crosby pressionar o Joe Burrow e ele espalhar farofa.
Se não for isso, vai ser bem difícil Las Vegas vencer aqui fora de casa. Eu vou com os Bengals. Dallas e Atlanta. Olha, o Bijan Robinson não teve mais de 100 jardas na última partida, mas terminou com 4.8 jardas por carregado, certo? O jogo é em Atlanta. Na semana anterior, mesmo em derrota, o Bijan Robinson passou das 100 jardas contra Seattle, que tem problemas na defesa terrestre. Dallas idem. Dallas é a pior defesa terrestre da NFL. Acho que pelo chão os Falcons devem controlar essa partida. E eu, mesmo que a defesa de Atlanta não seja o supra-sumo da pressão ao quarterback adversário, eu consigo ver uma situação na qual os Falcons saem na frente do placar, pressionam o Dak Prescott e ele espalha a farofa. Entre Cousins e Dak, fora de casa o Dak, eu vou com os Falcons aqui. New England e Tennessee, coluna da direita, da esquerda no caso, né? Porque a gente vai com os Patriots, que estão jogando fora de casa. O Drake May treinou, limitado, mas treinou, então existe uma perspectiva boa dele jogar esse domingo contra os Titans. A verdade é que, considerando a temporada como um todo, o ataque dos Patriots é frágil e a defesa dos Titans é um pouquinho abaixo da média como um todo. Tô achando que esse front tem talento para mais, diga-se, mas não está performando tão bem. E na semana passada a gente viu o Detroit Lions correndo muito bem com a bola contra essa defesa de Tennessee. Eu acho que New England tem capacidade para fazer a mesma coisa, tá? E com o Drake May jogando, eu vou com os Patriots aqui. Do outro lado, cara, honestamente eu não confio nada no ataque de Tennessee, mesmo jogando em casa. Eu vou com os Patriots, que estão num momento melhor também, né? Tennessee tá num momento meio perdido, assim, quem que é nosso quarterback? Início de trabalho tá zoado. O início de trabalho do Jared May também não tá bom, mas pelo menos o Drake May tá mostrando alguma coisa. A posição de quarterback de Tennessee tá mais incerta, eu acho que isso pode bagunçar um pouco a moral do time. Washington e New York Giants, cara, a defesa terrestre, o front dos Giants é excelente, mas a defesa terrestre dos Giants está sofrida nessa temporada. Eu acho que o Brian Robinson, o Austin Eckler e o Jaden Daniels podem tirar bastante proveito disso. Também tiros em profundidade pelo Jaden, ele tá 3 de 3 para mais de 50 jardas e para mais de 20 ele tá muito bem. Os Commanders são muito mais time, tá? E os Commanders estão pressionando mais o quarterback nas últimas semanas. É o Daniel Jones, não preciso dizer muita coisa. Vamos com os Commanders. Miami e Buffalo, cara, o Sean McDermott ele coloca o ataque do nosso Nerdola no bolso, hein? Assim, impressionante. Toda vez que se enfrentam no bolso, o jogo é em Buffalo, o jogo em Miami, o Tua jogou boa parte da partida. Assim, Tua completamente atrapalhado, inconsistente, sem ritmo. Defesa dos Bills sabendo jogar contra esse ataque de Miami, punindo os wide receivers com press coverage, não conseguindo deixar o Tua entrar em ritmo. Eu honestamente não consigo apostar em Miami nesse jogo. Eu sei que é um jogo meio que de desespero para os Dolphins, eles têm 2 vitórias, se perder essa semana e perder semana que vem contra os Rams, a temporada vai para o espaço. Mas entre Miami e Buffalo, entre Josh Allen e Tua, o jogo em Buffalo, não consigo com os Dolphins aqui, ficaria bastante surpreso. E vale lembrar que os Dolphins estão com problemas para pressionar o quarterback adversário, o Holland está machucado, Chubb Phillips bastante tempo também com esse problema de lesão. A defesa de Miami já não é grande coisa, assim, tipo top 5. Com esses problemas todos fora de casa contra os Bills, eu vou com os Bills aqui. Denver e Baltimore, Bo Nix vai ter que me provar o contrário. Eu sei que ele teve bons jogos contra a Tampa, e na semana passada foi o caso também, queimando blitzes e tudo mais, mas contra os Ravens, a tendência é que o ataque terrestre de Denver, que teve muito problema nessa temporada, não consiga correr bem com a bola, coloque o Bo Nix em situações óbvias aí de passe, terceira descida longa, mesmo saindo o McDonald, que foi para Seattle, e contra Seattle o Bo Nix teve muito problema, a gente deve ver a defesa de Baltimore mostrando bastante pressão simulada, mostrando bastante disfarce, e um calouro aqui vai ter problemas. Então eu vou com Baltimore, que na minha visão deve se recuperar da derrota da semana passada contra Cleveland. Agora mais uma zebrinha. Cara, os Chargers têm uma defesa boa neste ano, mas tem um ponto dessa defesa que às vezes tem um probleminha ou outro, que é o passe em profundidade. E com o Jameis Winston jogando, essa questão do fato novo, do time estar motivado, o jogo é em Cleveland, eu vou com zebrinha aqui, eu vou com o Cleveland Browns vencendo o Los Angeles Chargers. Meu medo aqui é a defesa terrestre de Cleveland, que teve problemas em vários momentos da temporada. A gente sabe que a ênfase dos Chargers é o jogo terrestre, embora nas últimas semanas a gente tinha visto mais o Justin Herbert passar a bola, mais o Ladd McConkey. Que bom, né, que esse ajuste foi feito. Mas eu tô com um feeling aqui que dá Cleveland nesse jogo. Jackson e Philadelphia, o matchup é terrível para os Jaguars. Primeiro porque a defesa dos Jaguars contra o ar, ó, virou Pokémon agora. Defesa contra Pokémon de voador. Põe um Pidgeotto aí. A defesa dos Jaguars contra o passe, ela é horrível. Talvez seja a pior da NFL. E aí o que a gente tem de cenário? Contra a corrida ela também não é muito boa. Com esse plano de jogo que a gente está vendo dos Eagles aqui, do Kellen Moore, de bastante jogo terrestre, ainda mais com o Saquon Barkley, que é o segundo running back da NFL em jardas corridas por jogo,
A tendência é que a defesa vá se esfacelando contra a corrida e aí que tiros em profundidade do Hurts para o Devonta, para o A.J. Brown, selem o destino da partida. Do outro lado, a secundária dos Eagles está crescendo de produção. A gente precisa mencionar o trabalho do Keanu Mitchell e do Vic Fangio chamando a defesa em segundo tempo. Eu honestamente não consigo confiar no Trevor Lawrence no ataque dos Jaguars contra os Eagles fora de casa. Eu vou com os Eagles aqui. Chicago e Arizona... Os Bears eles conseguiram fazer um bom trabalho na semana passada na Red Zone, na defesa de Chicago, contra o ataque terrestre de Washington, que é muito bom. Mas aqui a gente tem uma possibilidade diferente. Eu acho que isso não vai acontecer de novo. Primeiro porque tem o Trey McBride em Arizona. Segundo que tem o James Conner, que é um excelente finalizador de campanhas. Então, com isso, Chicago fora de casa também é um time bem pior do que em casa, tá? Os Bears não estão jogando bem fora de casa, a defesa é muito melhor jogando no Soldier Field. Eu vou com a Arizona vingando 2006 e também acho que a Arizona hoje tem mais ataque do que os Bears em termos de produção. Vejo mais alternativas, então o Kyler Murray pode ser que tenha um grande jogo aqui em casa. Eu vou com os Cardinals e aí os Bears acabam ficando como quarta força da divisão para o resto da temporada. Essa é a minha perspectiva CNPJ. Agora eu imagino que vocês queiram a perspectiva CPF. Caleb Williams vai jogar pra cacete. Vai, eu tenho certeza. Porque ele é... CPF, tá? Ele é... Cara, eu tenho certeza... Eu tenho esse feeling que ele vai usar isso de motivação, essa tragédia que aconteceu no domingo passado. Porque ele ficou puto com a Hail Mary. Deu pra ver. Ficou revoltado. E ele vai canalizar isso aí pra jogar muito essa semana. E a defesa dos Cardinals não pressiona bem o quarterback. Problema da linha ofensiva dos Bears da semana passada não deve acontecer nessa semana. Vamos com o Bearzão, CPF, mas CNPJ... Eu tenho que pensar na perspectiva de que esse time dos Bears basicamente não tem treinador. Não tem treinador. Não tem treinador. E mesmo que não pressione os Cardinals, você acha que eu consigo confiar no Shane Steichen? Shane Steichen, ó. Shane Waldron? Eu não consigo. CNPJ eu não consigo. Nossa, e essa furadeira, hein? Quando que acaba essa obra, velho? Eu acho que eu vou lá, viu? Eu vou dar uma passada nessa obra aí e descobrir quando ela acaba. Eu não vou ser o vizinho chato que vou falar, gente, parem de construir as coisas. Tem um prédio sendo levantado aqui do lado. Mas eu vou dar uma passada lá e descobrir quando... Por que nessa época tem março, abril, maio, junho, julho para construir prédio? Por que constrói prédio agora? Mas deve subir os andares, aí a tendência é que tenha menos essa barulheira. Espero que não esteja afetando o vídeo, mas virou um charme do canal, né? Ô Maquita, me patrocina aí, viu? Porque, pelo amor de Deus. Ó, e aí se eu fechar a janela vai ficar eco, o áudio vai ficar ruim. Então, gente, é isso, paciência, não tem o que fazer, alegria. Detroit e Green Bay, sabe Deus se o Jordan Love jogar, tá? Mas se ele jogar, ele não vai jogar 100%. O jogo eu sei é em Green Bay, tá com uma lesão na virilha, né? Agora, um fato interessante do outro lado. O Green Bay Packers é um time que está pressionando com muita eficiência quando manda blitz, mas está mandando pouca blitz. E o Jared Goff tem mais de 10 jardas por passe contra blitz neste ano. E eu vejo em alguns momentos o segundo nível da defesa de Green Bay com problemas. Isso contra o Amon-Ra St. Brown, cruzando o meio do campo. Isso contra o ataque terrestre de Detroit. Eu honestamente acho que pode ser um pouco demais aqui para Green Bay. E diga-se que o Goff está jogando melhor pressionado nessa temporada. Eu acho que esse time dos Lions criou uma casca em relação ao ano passado. Eu sei que Detroit perdeu o último jogo contra Green Bay no Thanksgiving, eu comentei esse jogo. Mas nesse momento, ainda mais por essa incerteza da posição de quarterback dos Packers, eu vou com os Lions vencendo aqui. E eu acho que assumindo de vez o comando da divisão. Los Angeles Rams em Seattle. Pouco está sendo falado de Jared Verse, pouco está sendo falado como a defesa dos Rams está pressionando cada vez mais o quarterback adversário, mesmo sem o Aaron Donald. Isso aconteceu com frequência nas últimas 2 semanas, como Sam Darnold com o Gardner Minshew. A gente tem aqui o Gene Smith, que está sendo a maior vítima da pressão defensiva na temporada, disparado. É o quarterback mais pressionado da NFL em termos de volume de passe por jogo. Isso contra os Rams vai ficar complicado. E outra coisa, Kyren Williams contra a defesa dos Seahawks. Difícil ir com o Seattle aqui. Eu vou com o Sean McVay e amigos. Vou com os Rams. Já acabando? Já acabando. Então vamos para os prime times. Primeiro, Indianapolis e Minnesota. Eu acho uma perspectiva parecida esse jogo do Joe Flacco contra os Vikings do que o jogo dos Packers contra os Vikings, que o Jordan Love teve 3 interceptações. É verdade que ele não estava saudável, mas em alguns momentos acabou espanando a bola no meio do campo, no perímetro. Pode ser que aconteça isso de novo com o Joe Flacco. E o grande eixo motor aqui dos Colts tende a ser o Jonathan Taylor, né, que voltou a jogar. E pouco falado, sei que é muito falado das blitzes, mas é pouco falado como a defesa terrestre de Minnesota talvez seja aí
uma das 3 melhores da NFL. Não é só a defesa contra o passe, não é só a secundária que está jogando melhor, a pressão. O front de Minnesota faz um grande trabalho contra o jogo terrestre. Eu vou aqui com os Vikings, até porque a secundária dos Colts não me passa confiança e o Justin Jefferson deve ser um tremendo fator. Vou com os Vikings aqui. E por fim, no Monday Night Football, Tampa Bay contra Kansas City. Seguimos na temática das blitzes, porque o Todd Bowles ama fazer isso. O Mahomes, embora não tenha números excelentes como um todo, segue queimando blitzes. Eu tenho minhas preocupações aqui também em relação ao jogo terrestre de Tampa Bay, que melhorou neste ano, mas a defesa terrestre dos Chiefs é uma das melhores da liga. Deve colocar o Baker em situações de forçar passes, e aí pode vir turnovers cruciais a favor dos Chiefs. Eu vou com os Chiefs aqui, sobretudo pela defesa e pelos desfalques de Tampa sem o Godwin e sem o Evans pelo menos até a semana 12. Outro ponto, a secundária dos Bucks, acho que vocês perceberam isso contra os Ravens, um pouco propensa a passe em profundidade entrar, né? Pode ser um grande jogo do Xavier Worthy. Essa partida eu vou com Kansas City se mantendo invicto. Certo? Então é isso, falamos todos aqui. Houston, Nova York, Houston, New Orleans e Carolina, Carolina, Las Vegas, Cincinnati, Cincinnati, Dallas e Atlanta, Atlanta, New England, Tennessee, New England, Washington, New York Giants, Washington, Miami, Buffalo, Buffalo, Denver e Baltimore, Baltimore, Los Angeles Chargers e Cleveland, Cleveland, Jacksonville, Philadelphia, Philadelphia, Chicago e Arizona, Arizona, Detroit, Green Bay, Detroit, Los Angeles Rams, Seattle, Los Angeles, Indianapolis e Minnesota, Minnesota, Tampa Bay, Kansas City, Kansas City. Beijo carinhoso para vocês. Antes, claro, o cupom, né? Se você ainda não tem conta lá em kto.com, faça o seu depósito usando o cupom CURTE20. Você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito para dar seus palpites. Lembrando sempre, você não vai ficar milionário apostando, você não vai viver disso, não vai acontecer. Jogue com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos, tá bom? É isso. Em handicap, eu vou abrir aqui. Vou abrir a KTO para terminar. Deixa eu ver se tem alguma linha boa. Já adianto que eu vou nesse mais 2 Texans aqui, né? Pensando em handicap, que é 1.9 para cada lado, vou colocar R$10 lá, como eu falei, com responsabilidade, né, Brasil? Deixa eu ver aqui. Estou entrando, minha internet está ruim hoje que a porta está fechada. Aí o Wi-Fi está trágico. Jogos de hoje, não é jogos de hoje. Principais ligas. NFL, ok, domingo. Eu gosto desse -3 Falcons. Eu gosto. Mais 2 Browns. Eu gosto. Vamos ver essa linha dos Commanders aí que tá -3,5. Se ela ficar -3, eu gosto. E -2 Rams eu gosto. E por enquanto é isso. Mas eu vou dar uma olhada. Dê uma olhada com calma também. Vejam as lesões, quem treinou e tudo mais. Certo? Principalmente no caso de Detroit e Green Bay. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês. A gente volta na sexta-feira com a análise do Thursday Night Football, vídeo só para os membros, então assina o Like Plus. E também a gente vem com previsões clubistas para a segunda metade da temporada. Os membros mandaram e a gente vai responder no que eu acredito e no que as pessoas precisam ser contactadas pela polícia do clubismo. Até a próxima. Tchau.